Gente, e depois que a gente se converte, a gente anda na contramão do mundo, né? Não adianta. E não tem como você andar na contramão do mundo no meio dessa galera. Vou dizer bem que não tem. Por quê? Você até tenta, e você até pode ser diferenciado, mas, por exemplo, se você tá num programa de televisão, imagina eu no Pânico crente. Uhum. É o meu trabalho, não tem como seria o meu trabalho, não tem como eu negalize, você vai botar um biquíni, você vai nada. Eu me sujeitei àquilo, não tem como dizer, então, eu sou crente e não vou colocar um biquíni fio dental, por exemplo. Então, aqui também, não é o seu lugar. Entendeu? Então, assim... É uma escolha, né? É uma decisão. E eu digo que é genuíno até, vou te dizer, porque... Eu não sei se é genuíno e aconteceu comigo, mas quando eu me converti, eu não decidi assim, ó, a partir de hoje, eu vou mudar a minha maneira de me vestir. Eu não decidi isso. Foi Deus que decidiu por mim. Então, ele foi moldando o meu caráter, ele foi me moldando, e com o tempo eu fui parando de ter vontade, eu fui olhando outras coisas, eu fui entendendo a palavra dele. Então, assim, pra mim foi genuíno, entendeu? Não foi tipo assim, ó, a partir de hoje, contrariada, eu vou... Não. Ao contrário de algumas pessoas que são tocadas naquele momento e tudo muda. No outro dia elas estão diferentes. O trabalhar de Deus é muito individual com cada um. E o que eu falo é, não desistam, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas como? Eu jamais... Eu tava até conversando com a minha irmã tá agora nesse processo, né? Se convertendo, conhecendo a Jesus, e daí ela falou pra mim assim... Imagina eu ficar em santidade. Jamais, Liz, eu vou conseguir ficar em santidade. Eu falei, não use essa palavra, que você não consegue, que você jamais. Porque se imagina, eu falei, se coloque num lugar que, por exemplo, o seu filho recebe um diagnóstico de doença, e aí o médico chega e fala pra você assim, o seu filho vai ser curado se você ficar em santidade. Na mesma hora, minha filha, eu falei, você fica em santidade. É a sua motivação. Porque você entendeu aquele propósito. Aí ela falou, não, é verdade. Eu falei, então não fale que jamais. Creia que é Deus que vai transformar a sua vida. Só se coloque a dispor do que ele tem para fazer na sua vida. É que é muito fácil, né? Hoje todos se denominam até de alguma crença, mas uma coisa é você se denominar, outra coisa é você ser. Que nem falar que é cristão, muitos falam, mas o que é cristão? É um mini Cristo. Será que nós estamos sendo moldados diariamente à aparência de Cristo? Por vezes nós vivemos uma religião, mas nós não conhecemos a Cristo. Nós conhecemos muitas pessoas que viveram uma vida dentro de uma igreja, mas não conheceram a Cristo, não tiveram encontro com Cristo ressurreto, do qual ele realmente transforma uma vida. Porque uma vida de aparência é muito simples. É muito simples e muitas pessoas têm se escondido atrás de uma crença. Mas diariamente você vai enxergar aqueles que realmente, de fato, nasceram de novo ou não. Não tem como esconder isso. E nós cremos nessa graça que nos transformou, essa graça que tem nos regenerado diariamente. Até mesmo se for olhar para 2 meses atrás. Tem coisas que eu fiz há 2 meses atrás que hoje não me cabe mais fazer. Por quê? Aconteceu o que a Liz acabou de mencionar. Existiu uma compreensão. E a única forma de termos essa compreensão é por intermédio das escrituras. Só que hoje as escrituras estão fechadas e as bocas estão abertas. E qualquer pessoa diz que está falando da parte de Deus. E esse Deus é o Deus que eu neguei a vida inteira. Porque eu não queria, eu era contra as religiões. Só que eu não compreendia que eu estava vivendo uma religião que eu havia criado. E hoje, dentro das igrejas, nós vemos religiões que foram criadas com foco em uma pessoa humana, não o foco em Cristo. A religião parte de Cristo. E hoje eu tenho claramente isso. Tanto que para eu migrar do ateísmo para o cristianismo, foi um processo de restauração, onde eu fui transformado pelo poder que há na palavra, e a minha visão é por intermédio da palavra. Eu não consigo mais olhar o mundo sobre a minha própria ótica. E quando eu olho, eu me submeto a Cristo. Eu me submeto falando, Senhor, qual é a sua palavra? O que a sua palavra diz? Porque senão eu vou construir o mundo da minha visão. Porque eu tive a minha infância, eu tive meus pais, eu tive as experiências relacionais, daí eu vou basear minhas experiências naquilo que eu acho, e não na minha experiência com base na Bíblia. Então, a palavra tem que ser a nossa forma de nos mediarmos com o mundo, porque a palavra representa Cristo. E o Espírito Santo, ele é manifesto por intermédio da sua palavra, pois a palavra diz que ele nos trará o seu Espírito Santo, do qual nos convencerá daquilo que realmente é a vontade de Deus. E a vontade de Deus
ela não é subjetiva. Ela não é eu acho, está escrito. Então, hoje eu tenho muita convicção daquilo que eu falo, porque está escrito. Minha fé não é baseada no que eu acho, como foi um dia. Eu achava tal coisa e pra mim tava certo. Eu era um cara promíscuo, onde eu podia ter quantas mulheres queria e tava certo. Por quê? Se existem algumas crenças que validam isso, por que não pode ser assim comigo? Então, eu fui criando a minha própria religião. Enquanto eu odiava a religião, eu criei a minha própria. E hoje eu consegui ser inserido num corpo onde não se trata mais da minha vontade. Eu sou completamente submisso à vontade de Deus. Nossa casa é submissa à vontade de Deus. Tem coisas que nós queremos fazer que fala, não, calma aí. Já não combina mais. Vai ganhar dinheiro de tal forma. Não. Embora não seja ilícito, é imoral frente àquilo que eu creio. Por exemplo, eu não ia ganhar dinheiro hoje vendendo... tendo uma empresa de bebida alcoólica. A Bíblia não condena a bebida, mas o que a bebida causa para mim não ia fazer sentido. Seria lícito eu ganhar dinheiro dessa sabendo forma? O que acontece, né? Para alguns pode ser, mas pra gente, compreendendo a palavra e o que ela causa na nossa estrutura, não faz sentido. Então, a nossa visão de mundo hoje é completamente pautada nas escrituras. É perfeita? Não é perfeito, mas nós podemos chegar e falar assim, não, pode seguir o que nós temos feito, porque a nossa vida é baseada na palavra. E se Paulo falava a Timóteo para seguir o seu caminho, nós, enquanto pessoas que vivemos o cristianismo, nós temos que ter essa mesma ousadia e coragem. Ainda que encontrem falhas em nós seremos exortados e será levado à mudança, né? Essa transformação. E é o que tem acontecido na nossa vida. Todos os dias Deus envia pessoas do quais nos exortam, nos corrigem e nós tomamos rumos diferentes, porque a nossa vida é completamente inclinada para o pecado. Isso daí não saiu do mundo e para sair de nós somente com Cristo. Bom, nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. Sim. Não somos nós que refletimos a Bíblia reflete em nós, né? Então acho que é uma busca constante. Mas e aí, como é que foi esse encontro com Deus? E aí, daí eu saí do Pânico, fiz Fazenda, aí trabalhei no programa da Ana Hickman, e aí o programa da Ana Hickman acabou. Você fazia o que lá? Era repórter. Então foi lá a experiência de repórter. Sim, aí eu era repórter lá, e aí eu saí, aí eu fui abrir uma loja. Eu e a Bolina, né, que já tinha sido Panicat também. E aí a gente foi abrir uma loja, e um certo dia, enfim, eu tava lá, e aí eu recebi umas fotos, me falaram, Liz, eu recebi umas fotos suas. Eu fui ver umas fotos íntimas, que eu tinha tirado quando eu cheguei em São Paulo com o namoradinho que eu tinha. Eita! De máquina fotográfica na época, aquelas máquinas digital. E eu, tipo assim, eu não era famosa, nem tinha entrado no Pânico ainda, nada. E na hora que a pessoa tirou a foto, eu falei, apaga. Eu nem tinha visto exatamente o teor das fotos, assim, porque eu falei, apaga e vai apagar. E naquela época nem existia tanto crime de internet, eu nem era famosa. Então nem me preocupei muito, entendeu? Só que eu permiti que aquilo acontecesse. E aí quando saiu aquelas fotos, assim, não tinha meu rosto em algumas. E aí eu lembro que eu vi, eu falei, meu Deus, né? O que eu fiz? E aí desabou meu mundo. Eu tive muita vergonha, eu tive muita vergonha. Então eu neguei, né? Eu falei que não era eu, que era montagem. Eu não tive a coragem de assumir. Eu vinha falar disso faz um ano que eu tive coragem de falar. Eu não conseguia falar. Para os meus amigos ali, os meus melhores amigos que me ligavam, falava a verdade. Para minha mãe, enfim, para as pessoas ali eu contava a verdade. Mas na maneira geral, assim, não. Porque eu na época ainda era famosa, bem famosa. Eu fazia muitos eventos. E aí, toda vez que eu ia fazer evento, tinha, sei lá, 300 pessoas me esperando com o celular para tirar foto. E daí eu já imaginava que as pessoas estavam vendo a foto. E aí eu parei de trabalhar, não queria mais sair de casa, não queria trabalhar. E nessa época eu frequentava um candomblé. E assim, essa é uma experiência pessoal minha que eu vou te contar. Eu frequentava um candomblé. Eu ia lá de vez em quando e tal. E quando isso aconteceu, o que me veio na cabeça, assim, numa hora de desespero? Eu falei, bom, eu vou lá e vou pedir pra pessoa que trabalha lá, né, o responsável pelo terreiro, eu falei, tampar os olhos de todo mundo, porque ninguém mais pode ver essas fotos. E eu tava tão desesperada que a única maneira que eu achava que talvez isso fosse possível. E aí, quando eu cheguei lá,
Eu sentei pra conversar com a pessoa antes de a gente começar a fazer as coisas. E aí contei tudo que tinha acontecido. E aí eu comecei a contar um pouco da minha vida. E nessa época, a minha amiga, que sempre orava por mim, que eu achava que era muito louca, falava de Deus. Às vezes ela saía da casa dela às 11 horas da noite, depois do trabalho dela, e vinha e orava por mim e ia embora. Ela é muito minha amiga. E aí eu contei pra ele assim, hoje eu tenho minha amiga, que é minha amiga Priscila e tal, que ela ora por mim, que ela é evangélica, ela vem me falando um monte de coisa e tal em relação a isso. E ele falou assim, bom, realmente a gente nem mexe com evangélico, eles são muito protegidos, tem algo sobre a vida deles. E quando ele falou isso pra mim, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Obrigado, viu? Eu falei, eu quero ter algo sobre a minha vida que eu não preciso estar indo procurar em homens. Sabe? Existe um poder maior, então. Porque ela orava. O que ela fazia era orar. Ela não ia pra lugar nenhum. Por mais que ela frequentasse alguns encontros, algumas células da igreja, o que ela fazia era ir orar na minha casa. Quando acontecia alguma coisa, ela falava, Lizy, vamos orar. Eu falava, meu, que louca, aqui vamos orar, vamos agir, vamos fazer alguma coisa. Sem ter o entendimento. E aí eu fui embora, e aí cheguei. E engraçado, antes de sair pra ir pra esse terreiro, eu sentei na minha cama e eu tinha vontade de não ir. Ao mesmo tempo que eu encontrava a solução, tipo assim, a solução é fechar os olhos de todo mundo, a vontade que eu tinha era de não ir. Não, não quero mais isso, quero ficar na minha casa. Mas eu pensava, não, vou ter que ir, né? Porque eu vou ter que fechar os olhos de todo mundo. Eu fui sair de lá, não fiz nada, voltei pra minha casa. Liguei pra minha amiga Pri, falei, Pri, chama o pastor e a missionária, que eram uns amigos, não, um casal de amigos, nem era meu amigo, mas um casal que eu já tinha encontrado numa outra célula e que tinham se colocado a dispor de orar na minha casa. Eu falei, chama aquele casal lá de pastor e missionário que a gente conheceu e vão orar na minha casa. E aí eles chegaram lá, a gente começou a fazer propósitos de oração de quarta-feira. E aí quando aconteceu tudo isso na minha vida, eu falei, bom, eu não quero mais ser famosa. Eu não quero mais ter essa vida. Algo aconteceu em mim, que eu tive tanta vergonha da vida que eu levava, que eu tava me permitindo a levar, que eu falei, eu não quero mais. Então, tudo bem, eu tinha... Como eu parei de fazer evento, na época eu tinha uma BMW, eu tive que vender minha BMW, comprar um carro popular e tava tudo bem, eu tava super feliz, porque eu recomecei, eu comecei a viver uma vida nova diante de Jesus. E eu escutava que Jesus me perdoaria, e tudo que eu queria viver era isso, eu queria um perdão, porque eu via as pessoas todas me julgando, mas eu vi que Jesus não me julgava, e Jesus me perdoava. Então, cada vez mais eu queria escutar a palavra de Deus e conhecer Jesus. E aí eu tive um sonho com ele. Eu sonhei que eu estava na praia e que ele me chamava. Ele falava, me segue, minha filha. E aí foi um mês onde eu comecei... Aí eu decidi que eu ia pra igreja, porque então era só em casa, né? Ele só ia em casa e orar. E eu comecei todo domingo pra igreja. E assim, Deus foi trabalhando grandiosamente na minha vida. E aí, logo depois de um ano, vamos dizer assim, que isso aconteceu, 1 ano e meio, acho que foi, eu conheci o Galego. Olha aí, chegou o Galego. Aí chegou o Galego na história. Aí que chegou a bênção. E aí, como é que foi esse encontro de vocês dois nesse momento? Você tava o quê? 1 ano nessa caminhada? Eu já tava 1 ano. De entrega mesmo. Indo pra igreja e tal, assim, já crendo que Deus faria qualquer coisa na minha vida. Tipo assim, eu tava com um problema na minha loja, porque daí minha loja tava falindo, eu só sabia que Deus ia ter uma... Com tudo que eu tava vendo com Deus, eu falei, Deus... A loja junto com a Bolina. Eu falei... E ela não era cristã. Não, ela era do Candomblé. Eita, pô. Hoje ela se converteu, mas na época ela também era do Candomblé. Ela se converteu também? Se converteu. Rapaz, esse povo tá tudo se convertendo. Vou chamar tudo no podcast. Não, e aí, na época, eu só pensava assim, eu não sei como Deus vai fazer, mas ele vai fazer. Só isso que eu pensava, eu não sei como Deus vai fazer, mas ele vai fazer. Então, não me preocupava, assim, não vou dizer que não me preocupava. Claro que eu me preocupava. Eu falava, Senhor, minha loja tá falindo, eu tô cheio de dívida. Sim. Mas assim, como você vai fazer? Mas era diferente. Exatamente, diferente. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então, curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.